Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora, da onde? Do povoado. Grave também essa cidade, esse povoado, Betsaida. Quando chegaram em Betsaida, naquele povoado, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. A atitude de Jesus foi diferente. Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora da onde? Do povoado. Que mistério há aqui? Nosso Deus é poderoso, traz à existência aquilo que não existe. Mas tem algo muito profundo aqui, igreja. Por que que Jesus, ele leva aquele homem para fora daquele povoado chamado Betsaida? Vamos continuar. Em seguida, não bastasse levar fora, em seguida cuspiu nos olhos de quem? Do homem, do cego, e pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. E Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Vamos dar uma pausa aqui para vocês entenderem. A gente costuma dizer que nós éramos cegos e agora nós estamos vendo. Nós não enxergávamos o caminho da salvação. Nós não enxergávamos o evangelho. Nós éramos cegos. Só que Jesus, ele teve misericórdia de cada um de nós e nos mostrou o caminho da salvação, nos mostrou o caminho do evangelho, que salva, que muda, que transforma. Hoje nós vamos falar também, vamos tocar em dois pontos: ambientes, lugares e amizades, pessoas. Eu entendo que Jesus, ele tira aquele homem daquele povoado, porque naquele povoado, naquele local, naquele ambiente, naquele lugar, era um lugar pesado. Era um lugar onde de repente o Senhor não ia conseguir ajudar aquele homem. Como assim, pastor Jefferson? Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi em Nazaré, não pôde fazer muitos milagres, porque o coração do povo daquele lugar era como? Fechado. Betsaida também era um lugar difícil. E Jesus, ele faz uma sequência, ele toma uma sequência de atitudes que a gente deve parar para pensar. Por que que ele tira aquele homem daquele lugar? Por que que Jesus, além de tirar o cego daquele lugar, Jesus ainda cospe, nos olhos do cego, e Jesus ainda faz duas orações. Jesus não faz uma só.
Jesus faz a primeira oração, pergunta para ele se ele está enxergando, e ele ainda não está enxergando claramente. Depois Jesus faz a segunda oração, só depois da segunda oração ele passa a enxergar claramente. Mas o que intriga a gente é o que o Senhor fala para ele na sequência. Versículo 25, Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Igreja, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Tem gente que de repente, não acredita no que eu vou compartilhar agora. Existem lugares, existem ambientes, depois que Jesus se revela para você, que você não pode voltar mais. Existem lugares que já não fazem mais parte da sua vida. E eu vou além, existem pessoas que também já não fazem mais parte da sua vida. É profundo isso. Jesus se revela àquele homem, cura aquele homem, se esforça de uma forma, que ele não fez em outros milagres. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, que esforço que Jesus faz? Só fala para o pessoal: remove a pedra. E Jesus fala assim: Lázaro, vem para onde? Para fora. Mas esse cego, Jesus tira ele do povoado, Jesus leva ele para um lugar, faz esse, ele toma essa atitude de cuspir nos olhos dele, depois faz a primeira oração, faz a segunda oração. O espiritual daquele homem era muito pesado. Mas Jesus é Jesus, diga glória a Deus. O que há impossível para o nosso Pai? Há alguma coisa? Não. Ele pode todas as coisas. E aí, Jesus, depois que cura aquele homem, traz a visão para ele, Jesus dá uma orientação, fala assim para ele: olha, vá para sua casa e não entre aonde? Povoado. Aí tem uma chave. Por que que muitas pessoas que nós conhecemos, que um dia estiveram na igreja adorando, buscando, dizendo: Jesus, jamais eu vou te abandonar, Senhor, a minha vida eu te entrego, eu quero te servir por todos os dias, e essas pessoas choravam e buscavam e se derramavam diante do Senhor, e depois você vê aquela pessoa afastada da igreja. Parece que você não vem na nossa cabeça, é muito interessante, é difícil de compreender. Alguém que se derramava diante do Senhor, diante de Deus, voltando à velha vida. Esses dias atrás, eu e minha esposa, a gente recebeu uma notícia ruim de uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente viu, sabe, se derramando diante do Senhor, buscando, E aí chegou uma notícia que ela voltou. Na verdade, eu acho que ela não tinha nem vício, agora ela tem vício. E aí deu aquele choque, Eu falei: Senhor, mas por quê?
E aí o Espírito Santo me falou, foi dado uma direção, mas não foi, a direção não foi obedecida. Na vida de muitas pessoas, Jesus falou assim: olha, hoje você vê, não existe mais cegueira sobre a sua vida. Agora você conhece o Evangelho, agora você conhece o caminho da salvação. Você foi liberto da cegueira desse mundo. Aí Jesus fala: não volte para aquele lugar, não volte para aquelas pessoas. Só que tem irmãos que Jesus fala com ela, com ele, orienta, e a pessoa, ela acaba voltando para o povoado, ela acaba voltando para aquele ambiente, para aquelas pessoas. Sabe o que eu entendo? Jesus estava falando para aquele homem: se você voltar para o povoado, sabe o que vai acontecer? Você vai naufragar na fé. Se você voltar para aquele povoado, se você voltar para Betsaida, vão roubar a sua fé, você vai se perder. Então não entra, vá para sua casa. Quem compreende, faz assim. Meus amados irmãos, eu quero dizer para você, você que conheceu o amor de Jesus, que a cegueira do mundo caiu como escamas, estava nos seus olhos, que tem ambientes que você não pode mais frequentar, tem ambientes que você não pode mais transitar. Naquela cidade Betsaida, com certeza, aquele homem, aquele cego tinha amigos, tinha pessoas. E aí a gente fica pensando: mas como assim, pastor? Jesus veio para todos, Jesus veio exalar o amor dele para todos, sim. Mas da mesma forma que teve pessoas lá no passado que não aceitaram o amor de Jesus, pessoas hoje que também não querem saber do amor de quem? De Jesus. E eu tenho visto nesses quase 20 anos que nós pregamos o Evangelho, que o que mais faz, né, pessoas naufragarem na fé são lugares e amizades. Lugares e amizades. Tem lugares, meu irmão, que é pesado. Tem lugares que você não deve entrar mais. E esses lugares a gente pode nomear assim como a aldeia de Betsaida. Eu estava falando com os irmãos hoje lá em Sorocaba. Eu sou uma pessoa que, dependendo do lugar, se eu sou convidado, né, me convidaram para, de repente, uma festa, não sei, e eu chego naquele lugar, a primeira coisa eu não sei, gente, eu tenho já faço a leitura todinha do lugar. E olha, eu assim, de repente até vou por causa de um irmão, um amigo que eu gosto muito. Mas se eu percebo que aquele ambiente, aquele lugar começa a me incomodar, meus amados irmãos, eu dou um abraço em fulano, beltrano, fico ali um pouquinho, ó, vira uma fumaça. Ai, pastor, que deselegância. É que nem esses dias atrás, a gente ganhou como que é? Um ingresso, né? Para comer uma feijoada lá em Sorocaba, um lugar lá. E aí quando eu cheguei naquele lugar, meus amados irmãos, eu não vi a hora de ir embora. Eu não estou sendo uma pessoa radical, é porque tem lugares e ambientes que já não fazem mais parte da minha vida, e eu não posso ficar entrando porque me traz uma coisa ruim, sabe? E aí a minha esposa já olhou, percebeu, e ela depois falou: eu estava percebendo que você não via a hora de ir embora. Você precisa entender que tem lugares que eles já não fazem mais parte da sua vida.
Tem pessoas que elas não somam mais na sua vida. Existem pessoas que elas estão ao seu lado enquanto você, de repente, tem um bom trabalho, você está bem economicamente, você pode oferecer alguma coisa para ela. Nós sabemos disso. Agora, no momento que você de repente cai em uma cama, no momento que você enfrenta uma tempestade econômica na sua vida, que está faltando até o dinheiro do pão, cadê essas pessoas? 98% desaparece da sua casa, da sua vida, dos seus caminhos. E sabe quem que vai estar do teu lado? Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Se você quer permanecer no caminho do Evangelho, você precisa entender, classificar lugares e ambientes, dar esse nome, aldeia de Betsaida. E qual que é a orientação de Jesus? Não entre mais, vai embora para sua casa, vai amar a sua família, vai valorizar a sua família. Quem está compreendendo, faz assim. E olha, isso é profundo, tá? Abra sua Bíblia lá em Mateus 11, 20, por favor. Aleluia. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti E nada mais. e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Olha, isso é muito forte, igreja. Isso é muito profundo. A Bíblia diz assim, ó: então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. E aí ele fala: que aflição as espera, Corazim e Betsaida. Olha, isso é muito profundo. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo de panos de saco e jogando cinzas sobre o que? A cabeça. Meu Deus do céu. Igreja, você sabia que a segunda multiplicação dos pães e peixes foi em Betsaida? Jesus, ele fez inúmeros milagres em Betsaida. Agora vem a compreensão por que Jesus teve que também tirar o cego da onde? Aquele lugar era muito negativo, pesado, um ambiente que era difícil o poder de Deus se manifestar. E mesmo Jesus fazendo milagres lá naquela cidade, o povo não se arrependeu, as pessoas não se arrependeram. E quando Jesus, ele começa a julgar essas cidades, ele fala, né, olha, os milagres que eu realizei em Betsaida, em Corazim, se fossem realizados na cidade de Tiro e Sidom, os habitantes daquela cidade, eles teriam se vestido de pano de saco, eles teriam colocado cinzas sobre a cabeça.
Igreja, Jesus não mudou Betsaida. Você precisa entender, por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de oração, existem ambientes que você não vai mudar, não adianta. Porque tem gente que fala assim: ah, pastor, eu sou uma pessoa de oração, lá naquele lugar eu vou entrar, eu vou mudar aquele lugar. Jesus não mudou Betsaida. Pessoas naquela cidade não se arrependeram. Então a gente precisa compreender isso. Existem lugares que você precisa deixar para trás, esquecer, não faz mais parte da sua vida. Eu vou lhe dar um exemplo. Alguém que um dia se libertou do alcoolismo, né? Não pode ficar em ambientes que tem bebidas. Ai, pastor, o senhor está sendo muito... como que eu posso usar a palavra? Rígido. Não, como? Rude, rígido. Rígido, né? Eu não ficaria, de jeito nenhum. Eu não ficaria, porque ali pode ser a volta para a cegueira. As pessoas que um dia estiveram como você, como nós, buscando o Senhor, e hoje não estão mais, elas ignoraram essa direção de Cristo. Jesus falou: não entre mais na aldeia. E as pessoas voltaram para a aldeia, voltaram para as velhas amizades, voltaram para lugares que elas nunca irão mudar. Pelo contrário, aquele lugar vai afetar a vida dela de uma tal forma que ela será mudada por causa daquele lugar. Um lugar negativo, um lugar que não tem fé, um lugar que as pessoas desprezam o amor de Deus. Quem está entendendo, faz assim. Meus amados irmãos, como é gostoso a gente estar entre pessoas que falam palavras positivas, palavras que o assunto é produtivo, que o assunto é gostoso, é edificante para a alma. É uma verdade. Eu pelo menos gosto. Eu tenho muitos amigos, né, que eu gosto de conversar, de falar, e você se sente bem, porque o assunto é gostoso. Agora, você é homem de Deus, você que quer mudar a sua vida, você que quer servir o Senhor Jesus, você sentar em rodas de colegas de trabalho, aonde eles só falam mal da fé, só falam mal de Jesus, falam mal da igreja, falam mal do pastor. Eu não ficaria. Você precisa entender, quando Deus, Ele quis trabalhar na vida de Abraão, Deus, Ele teve que tirar Abraão da cidade de Ur dos caldeus. Abraão estava entre a sua parentela, seus amigos, conhecidos, mas o que o Deus Todo-Poderoso queria fazer na vida de Abraão não poderia ser feito naquele lugar, naquele ambiente. Da mesma forma que Jesus pega o cego pelo braço, tira da aldeia, o Senhor pega Abraão e tira de Ur dos caldeus para poder trabalhar na vida dele. Meus irmãos, isso é a realidade de muitas pessoas.
Deus está mandando você sair daquele ambiente. Deus está mandando você sair da companhia de pessoas que não somam nada na sua vida. Como esses dias eu falei aqui na igreja, e é uma pura verdade. Às vezes você carrega uma lista de contatos, de amigos que você bate no peito e fala, são os meus amigos. Mas eu quero ver quando seu carro quebrar 3 horas da manhã, em um lugar, em uma cidade, e de repente você precisar de socorro, precisar de ajuda, e você recorrer à sua lista de amigos, você vai começar, esse daqui não posso contar, esse também não vem, esse daqui piorou. Você vai ver que de 100, sei lá, 200 amigos, você tem um ou outro que você pode ligar, que ele vai acordar com sono, bravo com você, mas ele vai pegar o carro dele e vai lá te ajudar. Que ninguém gosta de acordar 3 horas da manhã. É uma verdade. A não ser para orar, né, pastor meu? Aí você vai ver as amizades que você tem. Na minha vida foi assim. Adolescente, eu ficava flertando com Deus, né? Eu vinha do trabalho, passava no fundo de uma igreja. E meu irmão, que também é pastor, me evangelizava, falava do amor de Jesus, e falava, vai na igreja, vai buscar Jesus. E eu mentia para ele, falava que ia nada. E eu passava no fundo de uma igreja, e aquele louvor, todas as vezes que eu passava lá, parece que aquele louvor me pegava lá do outro lado da rua, estremecia o meu coração, e eu ia para casa pensando, poxa, poderia ir na igreja. Mas as amizades, os lugares que eu frequentava, as pessoas que eu andava, não queria Jesus. Então muitas das vezes, para agradar eles, também não ia na igreja. E foi essa situação por muito tempo. Aí quando Deus cria uma situação para que eu venha sair da minha parentela, dos meus amigos, vim para um lugar totalmente novo, é onde o Senhor consegue fazer a obra na minha vida. É onde eu me quebrando diante do Senhor. E é onde eu me derramo diante dEle. E eu fico pensando, poxa Senhor, por que eu fui tão ignorante com o Senhor? Por que eu desprezei o Senhor tanto assim? Porque é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que salva. E aí eu comecei a cantar mais ou menos isso. Não existia esse louvor na época, mas eu era indiferente com o Senhor. Eu era indiferente. De coração, leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Se eu não tivesse saído do meio da minha parentela lá atrás, se eu não tivesse deixado os meus amigos, você não iria me conhecer hoje e nem eu iria te conhecer. Porque eu me conheço, eu acredito que eu não teria forças para servir ao Senhor. Não digo que todas as situações são iguais, mas na vida de muitos irmãos vai ter que se repetir o processo. Vai ter que se repetir o processo. E não pode mais voltar na aldeia. Não pode voltar mais para aquele ambiente. Quem está entendendo, faz assim. Meus irmãos, Jesus te ama. Jesus, Ele quer fazer tantas coisas boas na sua vida.
Pastor, Jesus já faz. Ele quer fazer mais. Ele quer ser o seu parceirão. Ele quer andar contigo. Mas siga aquilo que Ele orienta. Tome cuidado de você querer mudar pessoas e ambientes, porque Jesus não conseguiu mudar certas pessoas e Jesus também não conseguiu mudar certos ambientes, mesmo sendo Jesus. Quem está entendendo? Faz assim. Vamos buscar a graça dele, a misericórdia dele. Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé.